Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina. Ele está vivo, ele morreu como homem, ele voltará como Deus, ele veio como cordeiro e ele voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ressuscitou como Deus, aleluia. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, pois foi Ele que pagou um alto preço lá na cruz do Calvário, porque Ele te ama, Ele me ama, com amor eterno te amei, com cordas eternas de amor te atraí, amém? Muito boa tarde, irmã Genir. Atrasei um pouquinho porque eu tinha que acertar uma continha com o senhor aí que vende produto de limpeza e ele chegou só agora, amém? A palavra no Salmo 108:12 fala assim: dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Toda doença, tristeza, desânimo, depressão está debaixo dos seus pés, em nome de Jesus, porque nós estamos assentados espiritualmente à direita do Pai. Muito boa tarde, irmã Genira, paz, querida. À direita do nosso Pai em Cristo, né? Então tudo isso está debaixo do nosso pé. Então pisa mesmo na cabeça do inimigo, do teu inimigo que é a enfermidade, do teu inimigo que é a tristeza, o desânimo, a depressão, e declara: sou mais que vencedor, né? A fidelidade de Deus é o teu escudo, Ele é fiel, Ele tem te cobrido com o seu escudo, amém? Glória a Deus por isso. Vamos ter uma palavra de oração. Setembro, a primavera, né? Há tempo para o inverno, verão, outono e primavera, e chegou o tempo da primavera, né? As flores virão se abrir e em breve cantarás. Com Cristo, tristeza jamais. Manda a tristeza embora, manda a solidão embora, porque Jesus é a sua companhia, é a minha companhia. Ele nos ama, a gente pode sentir o Senhor, o amor do Senhor nas pequenas coisas, nos pequenos cuidados, e Ele que deu a vida por nós, como com Jesus o Pai não nos daria todas as coisas, né? Vamos ter uma palavra de oração. Depois vamos compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e vamos receber essa palavra, porque o Senhor fala: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará para o propósito para o qual eu a envio, né? E Deus tem uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra que vai nos renovar nesta tarde, amém? Nós somos amados do Senhor. Com amor eterno, o amor dele é eterno, não tem fim. As misericórdias foram derramadas nesta manhã, né? E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã, elas não têm fim. Até o fim da nossa estadia aqui, o Senhor vai derramar misericórdia sobre a minha vida, sobre a tua vida, porque Ele nos ama. Porque nós somos a menina dos olhos de Deus, porque Ele deu a vida por nós, amém? Então vamos estar orando, né, pelo Isaías, Nair, todos que estão enfermos. Eu quero ver sinais, prodígios e maravilhas, porque onde Deus está, acontecem sinais, acontecem maravilhas. Se você tem um testemunho, manda aí, né? Glória a Deus, muita gente entrando na live de todo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho visto o seu nome, tenho orado, tenho clamado. Eu não conheço as suas necessidades, mas o Senhor conhece e o Senhor te ama, e eu te saúdo com esta paz que Jesus deixou. Essa paz que não tem limites, essa paz que envolve os nossos pensamentos, porque quando a gente pensa, fala assim: o Senhor é o Emanuel, o Deus que está comigo, o Espírito Santo é Deus que foi enviado
para estar do meu lado, para eu não estar sozinha, para eu não me sentir abandonada, nem órfã, né? O Senhor falou: não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Espírito daqui, da parte do meu Pai. Ele prometeu e Ele veio e Ele está conosco, né? Basta nós abrirmos o nosso coração, basta nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, que a glória dele se manifesta, a presença dele nos envolve, o amor dele nos impulsiona, né? A alegria dele, a nossa força. Louvado seja esse Deus glorioso que nós amamos, que nós servimos. Ele é o Criador de tudo. Ele é Deus, Ele é Salvador e mesmo assim Ele se revelou a nós através de Jesus Cristo. Quando Tomé falou: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus disse: eu estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheceis. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus Cristo veio revelar o Pai. E através de Jesus, nesta tarde, em qualquer instante, nós podemos entrar lá na presença do Pai e clamar. E colocar toda a nossa ansiedade, colocar todos os desejos do nosso coração. Colocar tudo aquilo que nós não conseguimos, que entristece, tudo aquilo que faz tempo que não muda. Senhor, que hoje seja dia de mudança, que seja dia de transformação, que seja dia de resposta em nome de Jesus, porque tem um nome de Deus que é já. Senhor, tem coisas que eu preciso já da tua resposta, eu preciso já da tua intervenção, eu preciso já do teu socorro. Aleluia! Vamos orar? Santo e eterno Pai, nosso Deus amado, nós entramos na tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, ó Deus, te adorando, Senhor, na beleza da tua santidade, porque tu és o nosso Deus, tu és, Senhor, o nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação. Nós pertencemos a ti, porque nós nascemos pelo sopro de Deus, e esta vida está em nós. Jesus Cristo habita em nós, porque nós abrimos a porta do nosso coração para que ele entrasse, para que fosse o nosso Senhor e Salvador, o dono da nossa vida. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor recriou o nosso espírito. E agora o Senhor está nos refazendo a imagem e semelhança do nosso Pai. Louvado seja o teu santo nome, porque dia após dia o Senhor nos cumula de benefícios e dia após dia o Senhor leva as nossas cargas, Senhor. Ó Deus, que todo aquele que está cansado, desanimado, que está com muitas cargas sobre os ombros, a tua palavra, Senhor, nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, passa, Senhor, tirando todo o fardo, todo fardo pesado das costas, Senhor. Ó Deus, e troca pelo teu fardo que é suave e é leve. Senhor, que cada um receba agora o toque do teu Santo Espírito, a visitação da tua alegria, que é a nossa força. Ah, Senhor, que receba, Senhor, o fluir do teu Espírito, que receba o renovo dos altos céus, que seja visitado pelas tuas misericórdias. Senhor, muda a história, Senhor, porque o Senhor mudou a história da terra com a tua vinda. Muda a história de cada um, Senhor, tira da mesmice, tira do cansaço, tira, Senhor, ó Deus, de tudo aquilo, Senhor, que os olhos olham e, Senhor, já não existe solução e saída, mas é nessa situação que o Senhor tem poder de transformar. É nessa situação que nós vimos várias, Senhor, parecidas na Bíblia, que o Senhor chegou e transformou. O Senhor transformou o velório em festa, Senhor. Aquele dia não era para ir para o cemitério.
Era para festejar, porque, Senhor, houve um encontro. Ó, você vai apanhar. Da vida com a morte. Senhor, ó Deus, e quando a morte se encontra com a tua presença, existe vida. Que tudo aquilo que já é morte na vida do teu povo seja transformado em vida abundante, Senhor. Abençoa a saúde de cada um. Toca com a tua mão santa e poderosa, porque da sua mão sai virtude. Senhor, sopra todo mal, sopra a tua vida. Senhor, renova as forças, renova o ânimo, renova a alegria, a força de guerra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a saúde, aplica o teu sangue precioso onde existe alguma área enferma, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a ti. Senhor, abençoa as famílias, essa instituição que é do Senhor. Não permita que o inimigo, Senhor, destrua as famílias. Senhor, essas pessoas que se separaram, estão em outro relacionamento, mas que, Senhor, ó Deus, é da tua vontade, porque o Senhor foi testemunha com a mulher da juventude. Ó Deus, restaura esse casamento. Traz, Senhor, de novo o convívio. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a ti. Senhor, abençoa os filhos, Pai. Ó Deus, os filhos rebeldes, os filhos que não honram pai e mãe. Senhor, toca no coração, convence, converte. Derrama amor, Senhor, ó Deus, derrama paz nos lares, derrama compreensão em nome de Jesus. Ó Deus, que eles, Senhor, sejam abençoados na obra das mãos, Senhor, na profissão, na vida sentimental. Quebra toda maldição hereditária de infelicidade, Senhor, ó Deus, de morte precoce, de acidentes domésticos, incidentes, Senhor. Sê com cada um, dá ordem aos teus anjos nesta tarde, para que as vidas sejam guardadas debaixo das tuas asas poderosas. Senhor, que os teus anjos se acampem ao redor de cada um. Senhor, expulsa todo o mal. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a situação financeira. Entra, Senhor, nas finanças, Senhor, e socorre com os teus cuidados, Senhor, ó Deus, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Senhor, abre portas abençoadas para o teu povo. Abre portas sobrenaturais. O Senhor cria portas onde não existem. O Senhor cria cargos que não existem, Senhor. Favorece o teu povo, porque a tua palavra fala que aquele que obedece será cabeça e não cauda. Em nome de Jesus, nós abençoamos a nossa nação. Declaramos que Jesus Cristo é o Senhor desta nação. Senhor, que haja ordem e progresso de norte a sul, leste a oeste. Nós declaramos: levanta e resplandece, Brasil, porque já vem a tua luz. A luz do Senhor vai nascendo nesta terra, Senhor, porque sobre os povos havia trevas, mas sobre o Brasil, Senhor, que resplandeça a tua glória, que a tua luz se veja nesta nação. Senhor, por um povo separado, um povo que é sal e luz da terra, um povo que tem princípios da palavra, um povo que te ama, um povo, Senhor, ó Deus, que reflete, Senhor, a imagem do Senhor, ó Deus, e que as nações caminhem ao resplendor que está nascendo sobre esta nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que tu sejas Senhor desta nação. Senhor, que o Senhor venha o teu reino, venha o teu reinado sobre esta terra. Em nome de Jesus, nós clamamos e nós declaramos, entregamos, Senhor, esta nação nas tuas mãos, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens, e nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor desta nação, porque na tua palavra está escrito: todo joelho se dobrará, até do diabo, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, para a glória de Deus, o nosso Pai. Dá glória ao teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, que é digno, Senhor, de toda honra, glória e louvor.
Senhor, tem misericórdia das nações que estão em guerra. Senhor, dos povos que estão passando necessidade e fome. Entra com o teu socorro, entra com a tua ajuda. Senhor, derrama das tuas misericórdias, Senhor, do teu favor sobre as nações. Olha pelos pequeninos que estão passando fome. Olha pelo pobre, pela viúva, pelo necessitado. Senhor, porque a tua palavra diz que essa é a verdadeira religião, cuidar da viúva, do pobre, do necessitado em suas necessidades. O Senhor sempre viu um coração, ó Deus, que estava voltado para ti. O Senhor chamou pelo nome. Chama pelo nome aqueles que são teus nesta tarde. Recantaralaia, cheias, tu e alamaste cantaralaia. Os teus olhos percorrem sobre toda a terra para se mostrar forte com todo aquele que é fiel a ti. Senhor, percorre esta terra e chama aqueles que são teus à salvação. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a saúde dos enfermos. Eu coloco, Senhor, a vida em especial da Nair, do Isaías, todos aqueles que precisam de um toque do teu Santo Espírito. Sopra a vida, Senhor. Levanta, Senhor. Ó Deus, e fortalece com a tua mão forte e poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos compartilhar uma palavra, sobre o chamado de Davi. Deus é Deus de chamado, é Deus que unge, é Deus que olha o coração, amém? Então Deus manda o profeta Samuel ungir o futuro rei de Israel, porque Saul tinha desobedecido a Deus, tinha pecado contra Deus. Então chegou o tempo que Deus conhecia o coração de Davi. E aí ele fala para Samuel, enche um vaso de azeite, vai na casa de Jessé, porque lá eu tenho me provido de um rei, Aí Samuel ficou com medo, falou assim, mas se eu for lá ungir um rei, o rei, Saul vai me matar. Mas Samuel fala assim, Deus sempre tem uma estratégia, você pode ter uma estratégia sem mentir, Vai lá e fala que você vai sacrificar, Leva um animal lá, pega uma bezerra e fala que você foi sacrificar, e ele foi mesmo. Mas tem coisas que você não precisa contar tudo, Não é mentir, mas é contar só o que ele foi fazer. E se Deus mandou, tá mandado, Deus tem estratégias para escapar da morte, amém? Ele fala no Salmo, que ele tem estratégias para escapar da morte, Aí Deus fala, eu vou te fazer saber o que é para fazer, Você vai me ungir quem eu mandar. Aí veio Samuel a Belém e aí eles começaram a perguntar, porque quando o profeta entrava na casa, vinha, ele tinha alguma missão, Ou de ungir um rei, ou de trazer um recado de Deus. E eu vim trazer um recado de Deus nesta tarde na sua casa, amém? Que a paz do Senhor entre aí e fique. Que você tenha uma experiência gloriosa com o Deus vivo e todo-poderoso, que você passe de criação para filho de Deus e receba todos os privilégios de filho, amém? Então, aí eles temeram, Então, entrando, ele viu Eliabe, Deus é pai, e Jessé tinha 7 filhos. E veio Eliabe, Samuel falou, deixa passar os teus filhos, para ele ver. E nem o profeta não sabia quem era, porque Deus nos deixa muitas vezes na dependência dele. Deus dá sinais, Eliabe quer dizer Deus é pai, e Deus é o nosso pai. Deus é pai de todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí ele falou, certamente esse está perante o Senhor, porque Samuel, ele julgava a aparência, e Deus não vê como nós vemos a aparência, mas os olhos de Deus sondam o coração. Aí o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê.
Então Jesus nunca julgava uma situação pelo que ele ouvia, mas ele julgava por revelação do Espírito Santo. Então, uma história, se uma pessoa for contar, ela conta o lado dela e a outra conta o dela, né? E sempre existe um consenso. Por isso nós precisamos sempre, num caso, ouvir os dois lados, né? Que cada um tem a sua defesa, cada um tem a sua história, né? Então, pois Deus não vê como o homem vê, né? Pois vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E Abinadab passou. Aí veio o segundo irmão, Abinadab, pai da generosidade. E o nosso pai é um pai generoso mesmo. Ele é dono do ouro, da prata, ele é dono de tudo que tem na terra e nós podemos pedir para ele as nossas necessidades porque ele é um pai generoso. Aí o que Deus falou para Samuel, nem é esse também não é o meu escolhido. Aí veio Samar, o terceiro irmão. Aí quer dizer desolação, e Deus tem visto a sua desolação, Deus tem visto a tua tristeza, mas essa tristeza, essa desolação vai passar porque Jesus entra nessa história para transformar. E passaram todos os 7 filhos. Porém, o Senhor disse, não tenho escolhido nenhum desses, né? Aí disse Samuel para Jessé, acabaram os jovens, não tem mais ninguém aí? Ele falou assim, tem um menorzinho que está apacentando as ovelhas. Manda chamá-lo, porque nós não vamos comer, enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à mesa. Então, muitas vezes as pessoas nem te esperam assentar à mesa, vão lá comendo. Quando você chega, a mistura acabou, porque o último nunca pega a mistura, né? Mas tem mãe que é sábia, né? Já separa a mistura para cada um. Então, só que aquele dia, Davi ia ser honrado. O Senhor fala, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo. Então, mandou em busca dele e o trouxe. E fala assim que a aparência de Davi, ele era ruivo, ele não era parecido, porque o judeu geralmente não é ruivo, né? Era formoso de semblante e de boa presença. E tem passagem que fala de belos olhos, né? Aí esse disse o Senhor para Samuel, ungiu, é este mesmo, é o escolhido do Senhor. Então era Davi, o amado do Senhor. Você também é amado de Deus, recebe esse amor no seu coração, porque Deus te ama a ponto de ter dado a Jesus Cristo pela tua vida. Então não precisa duvidar do amor de Deus. O amor foi tão grande que Deus deu tudo de melhor que ele tinha, o filho dele, né? Ele nos deu a Jesus, todo o sangue de Jesus foi derramado para que nós tivéssemos vida, para que nós um dia habitássemos para sempre, né? Com o Senhor. Então o coração de Davi era fiel, apesar dele ser um jovem, acho que ele tinha por volta de uns 17 anos, mas ainda ele só assumiu o trono com 30 anos, assim como Jesus assumiu o ministério com 30 anos, né? Então, mas Deus já estava preparando ele, Deus já tinha chamado, Deus já tinha um chamado para a vida dele. Ele era um simples pastor de ovelhas, era uma tarefa que ninguém gostava de fazer, era uma tarefa menosprezada e ele era o menor da casa. Então, tá vendo? Jesus geralmente escolhe o menor da casa, aquele que é desprezado, aquele que é humilhado, aquele que é rejeitado, né? Aí, último, opa, deu uma caidinha aí.
E Davi, como pastor de ovelhas, ele escreveu o Salmo 23, que é um dos salmos mais bonitos que nós lemos. Então ele fala assim, ó, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E a gente não pode simplesmente ler a palavra por ler. A gente tem que falar e meditar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que é nada? Nada é nada. Senhor, se tu és o meu pastor, não vai me faltar saúde. Você pode encher como você enche uma forma com a massa do bolo, né? Você enche essa oração e se você ora a palavra, tem um segredo, você já está começando com a resposta. Mas não é da boca para fora, você precisa, e eu também, né, lermos, não lê assim, sabe, a gente às vezes decora como uma reza, mas declarar e acreditar no nosso coração, Jesus, o Senhor é o meu pastor, não vai me faltar saúde, não vai me faltar força, não vai me faltar renovo no dia de hoje, não vai faltar dinheiro para pagar as contas, não vai faltar companhia, não vai faltar nada, porque o Senhor é o meu pastor. E se um pastor cuida com cuidado dos animais, imagina Jesus, que é o pastor perfeito, como é que ele cuida da nossa vida? Fala assim, deitar-me fazem verdes pastos. O Senhor nos dá descanso das lutas, né? O Senhor nos guia mansamente, não é com estupidez, não é com grosseria. Deus guia mansamente as ovelhas, né? Ele refrigera a minha alma, que o Senhor traga o refrigério dele na tua alma nesta tarde. Guia-me na vereda da justiça. O trono de Deus é justiça e verdade, né? O Senhor faz justiça a todos os oprimidos. Quando Deus vê que nós somos injustiçados, o martelo dele entra em ação. Ele bate o martelo e ele vê, porque um dos nomes do Senhor é o Senhor, nossa justiça, amém? Por amor do seu nome, né? Porque nós temos o nome do Senhor e ele cuida com os cuidados paternais. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é só o vale da sombra, porque a morte Jesus venceu. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu ferrão? O ferrão da morte, tragada foi a morte pela vida. O meu Redentor vive, declara aí, o meu Redentor, aquele que me comprou com o sangue dele, aquele que deu a vida dele por mim, está vivo, aleluia, amém? Então, Jesus tragou a morte, é só sombra, não tenha medo não, porque nós já passamos da morte para a vida, amém? Porque tu estás comigo em todo o vale, no outeiro, na montanha, em todo lugar. Deus é Deus de vales e Deus de montanhas. Em todo tempo Ele está conosco. Isso mesmo, irmã Geniru, o meu Redentor, aquele que deu o pagamento com o sangue precioso dele. Ele está vivo, Ele ouve a minha oração, o meu clamor nesta tarde. Recantará lá e achei. Chega até o trono do Senhor, amém? A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara afugenta o lobo, né? Aquele que vem contra a nossa vida. E o cajado, o Senhor levanta a ovelhinha para ela não cair no abismo. Ele guia a ovelhinha no caminho certo para ela não se desviar. Amém? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Foi o que Deus fez com Davi, né? Porque os irmãos eram inimigos dele. Na Bíblia a gente vê muitos irmãos, né? José tinha irmãos que o invejavam. Jesus tinha os irmãos que não acreditavam nele. Davi, né? Todos eles tinham irmãos que eram inimigos, que ficavam com inveja, né?
Mas o Senhor falou assim, ó, preparou uma mesa. Naquele dia, ele estava sempre cuidando das ovelhinhas e os irmãos iam para a guerra, né? Tinham cargos de excelência, mas o Davizinho estava lá no campo cuidando das ovelhinhas, mas chegou o dia da honra e eu profetizo que vai chegar o dia da honra na tua vida também. O Senhor vai preparar uma mesa e os seus inimigos vão ver a honra de Deus na tua vida, amém? Unges a minha cabeça com óleo. O profeta derramou aquele azeite, né? Aquele chifre cheinho de óleo sobre a cabeça de Davi, porque era um cargo de excelência. Um menininho que estava lá no campo cuidando das ovelhinhas ia ser o rei de Israel, o cargo mais importante de Israel. Ele ia ser rei. Então vinha uma unção com sacrifício. Saul não foi ungido com o sacrifício, mas Davi foi ungido com o sacrifício. E o Senhor fala, derrama todo esse azeite, porque esse é o rei de Israel. Esse é o escolhido, esse é o amado do Senhor. E você é escolhido, você é amado do Senhor, amém? Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Pode olhar aí atrás de você que tem bondade e misericórdia. Amém? Todo aquele que é nascido de Deus é misericordioso, é bondoso, porque o nosso Deus é misericordioso e é bondoso. Amém? E habitarei, né, na casa do Senhor para todo sempre, porque o Senhor nos comprou, porque Ele é o nosso pastor, porque Ele nos ama, né? Nós vamos habitar para todo sempre na casa do Senhor. Então dá a entender que o Davizinho não era filho da mesma mãe, porque no Salmo 51, ele fala assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, se é uma concepção num casamento normal, abençoado por Deus, as pessoas não são concebidas em pecado, né? E a aparência dele também era diferente de um judeu. Talvez por isso ele fosse menosprezado, né? Ele fosse deixado de lado. Mas o dia da honra chegou. O dia da vitória chegou. Só que Davi de dia ele era um guerreiro e de noite ele era um adorador. Mesmo sendo jovem, ele já tinha um coração voltado para Deus. Ele já amava a Deus. Ele já tinha, ele escreveu os salmos mais lindos da Bíblia, né? Então ele era separado, porque Deus vê o coração daquele que é fiel, daquele que o ama, que o busca de todo o coração, aquele que o Senhor é o pastor da sua vida e nada vai faltar. Então nós não temos motivos para temer, mas nós podemos depositar diante do Senhor. Se um pastor, né, Davi sabia o que era cuidar de uma ovelhinha quando ela estava com muita lã, né, tinha que tosar. Quando às vezes vinham bichos que entravam pelo nariz, iam para o cérebro, deixava a ovelha louca. Então, por isso que havia unção na cabeça para não ter bicho, aqui perto do narizinho, né? Ele sabia como cuidar, e Jesus sabe como cuidar de você. Quando tinha um rio muito caudaloso, alguma coisa assim, ele fazia um córrego para a ovelhinha não entrar na água, porque senão ela afundava. Então, todos esses cuidados Jesus tem tido conosco, né? Quando existe perigo, Ele cuida de nós, Ele nos unge a cabeça com óleo, que nos consagra para que o inimigo não toque na nossa vida, né? Quando a lã está pesada, que as lutas estão pesadas, o Senhor tira aquele peso. O Senhor nos conduz. Quando eles trilhavam por caminhos muito estreitos numa montanha, que a ovelhinha podia deslizar, podia cair, o pastor ia cantando, né? Ia assobiando, ia tocando algum instrumento, porque a ovelhinha ouve a voz do seu pastor e ela conhece o pastor da sua vida.
Então elas iam seguindo passo a passo, olhando para o seu pastor e caminhando com cuidado para não cair, para não se machucar. E quando ela deslizava em algum lugar, o pastor ia logo rápido, pegava aquele cajado e resgatava a ovelhinha. Então Jesus é esse pastor excelente, por excelência. Ele nos ama, ele tem cuidado das nossas vidas. Então, nada vai nos faltar. É necessário muitas vezes nós falarmos: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu quero isso, Senhor, me ajuda nisso, que Deus tem alegria em nos conceder, amém? Segunda-feira nós vamos falar sobre o gigante. Tem gigantes que estão afrontando a tua vida, mas esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Vamos ter uma palavra de oração e segunda, se Deus quiser, eu volto em nome de Jesus e nós vamos continuar falando, né? Na história de Davi tem muitos ensinamentos, tem muita presença de um Deus vivo e todo-poderoso, e que o Senhor se faça bem presente na tua vida como pastor perfeito, como aquele que te ama, como aquele que cuida da tua vida. Todos que assistirem essa live, que recebam os cuidados do pastor por excelência, que é Jesus Cristo. Muitas vezes o ser humano não sabe nos socorrer, não sabe o que nós estamos passando, mas Jesus não é só pastor da nossa vida, mas ele é pastor do nosso espírito. Ele é o cuidador, aquele que cura a nossa alma. Ele é aquele que conhece os nossos anseios, os anseios do nosso coração. Ele é aquele que conhece todas as promessas que ele nos fez, e ele está nos preparando como ele preparou Davi. Depois de 17 anos de preparo, ele venceu o urso e o leão na solidão, mas o gigante foi vencido à luz do dia e todos viram. E depois dessa história, a vida dele foi transformada, ele estava pronto para assumir o reino. Que o Senhor nos prepare para a obra que ele tem nos chamado, que o Senhor nos capacite para a glória do seu nome. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é tão rica, porque a tua palavra não é uma palavra comum, mas ela entra no nosso espírito trazendo vida, trazendo transformação, trazendo fé. Porque nós ficamos, Senhor, recebemos a revelação de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que o Senhor conhece os anseios, as dores, os sofrimentos, Senhor, as tristezas, as depressões humanas. Senhor, e o Senhor é o remédio para todos os males do ser humano, principalmente da morte espiritual. Porque o teu sangue nos lava, nos purifica, Senhor, e nos conduz ao céu. Escreve, Senhor, o nome no livro da vida de cada um que te recebeu como Senhor e Salvador. Cada um que quer ter uma experiência, não só de ouvir falar, mas ter a sua própria experiência com o Senhor. Ó Deus, abençoa cada vida nas suas necessidades. Entra com socorro sobrenatural. Tira esses fardos, Senhor. Tira essa dor, tira esse sofrimento, tira essa tristeza. Todo desânimo bata em retirada em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor se torne a nossa força. Abençoa o dia de cada um poderosamente. Abençoa esse final de semana, que seja excepcional, que seja de alegria, de paz, de comunhão com a família, de novidades dos céus, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe rica e poderosamente. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, amém? Te ama em Jesus, Deus te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor.